está acompanhando a gente. Na verdade, boa noite já, né? Muito quente aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente deve estar aí próximo dos 40 graus, mesmo nesse horário. E dentro de campo, craque Neto, a gente teve um jogo muito equilibrado. Um Flamengo muito mexido, um time misto. O Vasco veio com força máxima, só não teve o Lucas Piton e o Tietê que estavam machucados. E o Flamengo sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Samuel Lino, sem o Léo Pereira também. Mas a gente viu aqui um primeiro tempo em que foi bem equilibrado. O Flamengo começou sem a bola, mas depois foi encontrando seu jogo. Abriu o placar ainda no primeiro tempo, depois de um lance que começa com o Cebolinha acertando o travessão. E aí na sequência da jogada o Léo Jardim faz uma linda defesa no chute do Bruno Henrique. E aí no rebote o Carrascal fez 1-0. Depois disso o Vasco melhorou, cresceu no jogo. E o gol de empate do Vasco saiu de bola parada, um problema para esse Flamengo. Até porque, antes do gol sair, o Pumita Rodrigues, que está jogando improvisado na lateral esquerda, acertou uma testada bonita, o Rossi fez a defesa, a bola pegou na trave. E aí um pouquinho depois foi a vez do Ryan, um cruzamento do Felipe Coutinho, escanteio, o Rossi saiu mal. E aí o Ryan empatou o jogo 1-1 no segundo tempo. Um jogo bem abaixo, o Felipe Luiz colocou os principais jogadores, colocou o Luiz Araújo, Samuel Lino, colocou o Pedro, mas não foi suficiente não. O Vasco brigou muito e olha, craque Neto, vou te dizer uma coisa, tá? Os melhores em campo aqui hoje, do lado do Flamengo, Saul fez um grandioso jogo, mas eu vou citar dois jogadores do Vasco que para mim foram os melhores em campo. O zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, bom zagueiro. E o meia Barros, esse que é cria do Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, retornou a pedido do Fernando Diniz e fez um baita de um jogo aqui, viu, craque? Ô Flávio, qual a ideia do Flamengo contra o Estudiantes, primeiro jogo 2-1, empate agora, qual a ideia daquilo que foi feito? Foi um absurdo o que fizeram com o Flamengo aí contra o Estudiantes do Maracanã. Ó, craque Neto, pelo menos aqui conversando com o pessoal do Flamengo, o pessoal tá muito tranquilo. A questão da anulação do cartão do Plata também, pelo que o pessoal disse, já são águas passadas. Agora o time tem que focar dentro de campo. E a expectativa é de um Flamengo completo. Hoje, por exemplo, o Flamengo não teve o Jorginho mais uma vez. Jorginho que já não joga desde antes da pausa para a data FIFA. Ele deve retornar para esse duelo contra o Estudiantes, assim como o Alexandro, lateral esquerdo, que hoje teve relacionado, mas não entrou em campo. Ele está recuperando também de uma lesão na panturrilha e ele deve retornar para esse jogo contra o Estudiantes. Então a expectativa é de que no meio da próxima semana a gente tenha um Flamengo completo, muito próximo do time ideal, viu, craque? Viu?